Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só, estou aqui hoje para conversar com vocês um pouco sobre os determinantes em relação ao núcleo, do sintagma nominal. Na verdade, será um aprofundamento do que nós já estudamos, porque na sequência vimos o seguinte. Primeiro, que existem aí nas frases geralmente dois blocos. No bloco 1, nós vimos que existe o sintagma nominal, que é a parte formada por nomes. E no bloco 2, vimos que temos aí o sintagma verbal, onde o verbo, a ação, é o núcleo, é a parte mais importante. No sintagma nominal, bloco 1, o nome, substantivo, é a parte principal, é o mais importante. Depois, na sequência, acabamos estudando exatamente esses pontos. O que é principal dentro do sintagma nominal? Qual é o núcleo? O nome. Vimos que tanto um substantivo, que é o mais recorrente, o que pode acontecer mais, é o que mais aparece, mas também que um pronome pode exercer essa função, tá? Muito bem. Vimos também que existem os determinantes dentro do sintagma nominal, do bloco 1. O que são os determinantes? São aquelas palavras que acompanham o núcleo, o nome. Também pode ser um pronome esse núcleo, como já falei, tá? Então, por exemplo, se você tem a frase, uma borboleta azul apareceu. Muito bem. O que apareceu? Uma borboleta azul. Então, nesse primeiro bloco, bloco 1, é o chamado sintagma nominal. É a parte, dentro daquela frase, formada apenas por nomes, Só que, dentro desse sintagma nominal, você tem uma palavra que é mais importante. Como você vai saber qual é a palavra mais importante? Você vai buscar o substantivo. Pode ser um pronome, mas a base central é sempre um substantivo. Então, entre uma borboleta azul, a palavra que é um nome, um substantivo, é borboleta. Portanto, é o núcleo do sintagma nominal, a palavra mais importante dentro daquela parte, tá? Então, você vai observar as palavras que acompanham, estão ao redor, nessa mesma atmosfera, acompanhando esse núcleo, que é borboleta. Você tem aqui a palavra uma e você tem a palavra azul. Muito bem. Os determinantes que nós vamos estudar, ou eles serão adjetivos, ou eles serão artigos, ou eles serão numerais. Classes gramaticais que você já estudou no Fundamental 1. Então, o que seria a palavra uma? Uma, dentro desse contexto aqui, é um artigo, e é um artigo indefinido. E azul está trazendo uma característica para a borboleta, como essa borboleta é. Então, ela é classificada, essa palavra é classificada como um adjetivo, tá? Então, os artigos, como ele citou aqui, tanto adjetivos quanto numerais, eles sempre vão indicar alguma coisa sobre esse nome, sobre esse substantivo. O que vão indicar? Gênero. O que é gênero, pessoal do sexto ano? É se é masculino ou feminino. E o que é o número dos substantivos? Se é singular ou plural. Então, por exemplo, borboleta é um substantivo feminino e está no singular. Olha bem. Então, uma, que é o artigo que está acompanhando esse termo, também, numa questão de harmonia, seguirá esse mesmo raciocínio. Também está no feminino, também está no singular. E a palavra azul, sendo um adjetivo, ele não, na verdade, essa palavra ela não tem variação para feminino e masculino, só para plural. Então, aqui ela não vai sofrer alteração, tá? Mas, por exemplo, se você tivesse aqui o termo amarela, uma borboleta amarela, ou poderia ser amarelo, teria alteração no feminino e masculino, tá? Então, mas de qualquer maneira, ele segue, esse adjetivo segue o singular de borboleta, tá? Então, em cada caso, vocês vão analisar exatamente isso.
Também um detalhe interessante, se você acompanhar aqui na página 3 do caderno de atividades, ele cita, olha bem, aqui você tem, ó, o adjetivo, o artigo e o numeral, tá? Atrás ele continua também com a classificação do numeral. E olha só, ele cita aqui que o adjetivo tem a função de qualificar, especificar ou explicar o substantivo ao qual se refere. Muito bem. Sempre flexionado em número, né? E gênero. Feminino, masculino, singular e plural. O artigo, ele pode especificar, né, particularizar ou generalizar um substantivo. Muito bem. Vamos focar nesse ponto que é muito importante. Então, por exemplo, olha o efeito de sentido, uma pequena palavra que pode mudar todo um contexto. Se você tem aqui um termo, uma borboleta azul, apareceu. Quando você diz uma, artigo indefinido, que você tem os artigos definidos, o, a, os, as, e os indefinidos, uma, uns, umas. Então, se você muda de artigo definido para indefinido, você muda o sentido da frase. Quando você expressa uma borboleta, pode ser qualquer uma borboleta, não é especificando. Agora, se você diz a borboleta azul apareceu, então já é uma borboleta específica, já é uma borboleta que talvez você já tenha visto antes, que você já conheça, tá? Então, se você diz um menino, é qualquer menino. Se diz o menino, é um menino específico, um menino conhecido. Então, fiquem atentos a isso, que além de gênero e número em relação aos substantivos, os determinantes podem expressar uma interpretação muito interessante, tá? Muito bem. Assim como o adjetivo, também dependendo da posição onde ele está na frase, ele pode mudar o sentido. Se você tem assim, por exemplo, eu tenho um velho amigo, ou eu tenho um amigo velho. É diferente. Um velho amigo, você tem um amigo há muito tempo. Agora, se você tem um amigo velho, já é uma pessoa que está em idade avançada. Então, a língua portuguesa ela é muito rica em interpretação. Então, a gente precisa ficar muito atento em relação a isso, tá? Muito bem. E o numeral, claro que é um determinante que aparece, porém menos que o adjetivo e o artigo. O adjetivo é o que mais aparece, tá? Então, você tem aqui, ó, os cardinais, que são aqueles que indicam quantidade, né? 1, 2, 3. Os ordinais, que a própria terminologia já diz, ordem, primeiro, segundo, terceiro. Você tem também aqui os multiplicativos, que são quantidades multiplicadas, né? O dobro, o triplo. Fracionários, lembra fração, lembra divisão. Então, meio, metade, né? Um terço. E ele cita aqui de coletivos, como dúzia, cento. Mas uma importante informação que a gente tem que ter, que você pode estar se perguntando agora, gente, numerais, isso não é matemático? Então, uma informação importante, porque ele até cita aqui, ó, gostaria que vocês circulassem aqui comigo, ó, essa observação. Por quê? Olha só aqui, ó. Para que a gente não confunda essa ideia. Por quê? Olha, lembre-se de que numeral é a palavra. Cuidado para não confundir com o símbolo numérico, o algarismo. Então, você está falando da palavra 1. Você não está falando do algarismo 1. Isso é matemática. Isso é língua portuguesa. Então, você vai interpretar o que aquela palavra significa no contexto. Não é simplesmente fazer uma conta e buscar um resultado, né, como é feito em matemática. Fiquem atentos em relação a isso. E esse ponto que ele cita aqui embaixo, de concordância nominal, ele coloca um pequeno trecho, que é um sintagma nominal. O menino bonito. Olha bem. Dentro de o menino bonito, menino é o termo, né, o núcleo, é o nome, substantivo. Menino está no singular e masculino.
Acompanhando o menino, você tem o ou, que é um artigo definido. Ele também está no masculino, também está no singular. E olhem a palavra bonito. É um adjetivo, é como esse menino é. Então, pessoal, observem que ele também está tanto no masculino quanto no singular. Ele está falando da concordância nominal, é exatamente isso. O nome e os seus determinantes concordam. Concordam em gênero, feminino e masculino, e em número singular e plural. Tá bom? Espero ter ajudado, né? E que essa aula proporcione a vocês a feitura de atividades, né, na apostila, em folhas, o que seja, com maior clareza, tá? Um beijo para vocês e até a próxima.